Abençoados, a paz do Senhor para todos. A gente está iniciando mais uma escola bíblica. Hoje a gente deixou para sexta-feira, que na quarta-feira houve uma impossibilidade. Nós estamos caminhando para a lição de número 9, tá certo? Que ela vai tratar sobre o mistério da unidade revelada. Nós vamos uma oração pedindo ao Senhor a sua bênção para as nossas vidas. Nosso cooperador Jacques vai fazer essa oração. Saúde do Senhor, papai do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite nós estamos aqui mais uma vez em tua casa e nesta noite para aprender mais e mais a tua palavra, Deus. Abençoa cada um dos teus servos e das tuas servas que irão, Pai amado, assistir essa aula nesta noite, Pai amado, os teus servos aqui que irão falar a tua palavra. Chega abrindo nossos entendimentos, Pai amado, para que possamos, Deus eterno, aprender mais e mais da tua palavra. Seja conosco nesta noite. E tudo isso te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Graças a Deus. Nós vamos louvar o Senhor com o hino da harpa, tá certo? O hino de número 306. Você que está com a sua harpa em casa, está posse da sua Bíblia, abra conosco a sua harpa no hino de número 306. Vamos lá. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim. Mais precioso do que o ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel. Toma pela fé, há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, nos que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão, lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, é um farol que sempre resplandecer e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo a eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Graças a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós queremos a sua participação neste momento. Vocês estão percebendo que a gente está testando falar sem o microfone para ficar mais cômodo para vocês, mais cômodo para a gente também. Mas pensando em vocês, vocês coloquem aí nos comentários, né, se o som está bom, se está muito baixo, se a gente precisa retornar o microfone, que a gente já está com os microfones apostos aqui, cada um está com o seu. Mas a gente está testando sem microfone para ver se dá certo, tá bom? Então comece a colocar nos comentários. Eu vou pedir a sua gentileza para me acessar aqui, entrar na página, para me ter acesso aos comentários, tá certo? Então nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, que as bênçãos do Senhor continuem sendo manifestas e reveladas na sua vida. Nós vamos fazer a leitura bíblica em classe da nossa lição. Aqui eu convido o nosso auxiliar, nosso irmão Jacques, para fazer essa leitura juntamente com todos.
Amém, irmãos? O título, como o irmão Levilson já tem falado aqui, é o mistério da unidade revelado. O texto áureo é: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. A verdade prática diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe, você que não tem a lição, abra aí em Efésios, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 13, tá certo? Passamos a ler, diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis receber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo seu Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. O último versículo 13 diz: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém. Graças a Deus. Então queremos agradecer a sua participação. Alguns irmãos já estão dizendo que o som está ótimo e nós vamos dar continuidade, tá certo? Deixa eu resolver outra coisa aqui relacionada ao programa. Vocês estão percebendo que a gente está de cenário ajustado? Sim. Mas o som é... Então, graças a Deus por tudo. O nosso texto áureo, já que você colocou, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aí eu tenho: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Eu queria a sua participação mais uma vez, para você me dizer se está conseguindo ler bem aqui o texto, tá certo? Se está muito pequeno, porque se estiver muito pequeno a gente vai tentar aproximar a câmera um pouco mais, que dá para a gente aproximar. Veja aí, os irmãos estão dizendo que o som está bom. Agora me digam as letras. Faz sentido? Nós agora vamos receber a presença ilustre do nosso cooperador Luan. Muito bem, deixa eu ver aqui. Nós estamos em processo de acomodação aqui. Espere só um pouquinho aqui, pastor, que eu vejo aqui como está o resultado aqui. Vocês vão junto conosco testando essa experiência. A gente já viu um dia antes, já testou, deu certo, mas a gente está acomodando para ficar da melhor forma possível. Deixa eu ver aqui. A gente tentou aproximar mais um pouco, que é para ver se vocês leem melhor, que demora um pouquinho para chegar.
Demora um pouquinho para chegar aí em vocês, o pastor já aproximou a câmera. Dentro de mais 3 segundos está chegando aí para vocês. Tá bom? Pronto. Já estou vendo aqui que tem o delay e demora um pouco. 5, 4, 3, 2, 1. Melhorou, irmãos? Aí a imagem melhorou aqui. Dá para vocês lerem melhor o texto? Diga aqui nos comentários aqui para nos ajudar. Porque se estiver dando certo, a gente continua. Se não estiver, a gente vai para um modo tradicional, tá certo? A gente quer algo que tenha um feedback com vocês. Pronto, Luan, você já pode sentar aqui, porque aí o pastor já... Tu coloca a cadeira mais próxima aqui. Eu quero que vocês me digam se está dando para vocês conseguirem acompanhar as letras aqui. Algum dos irmãos pode... Tá bom então. Então a gente vai, no momento, uma irmã que já respondeu, eu agradeço. No momento a gente vai fazer uso das imagens que vai aparecer no processo e a gente vai melhorando, tá certo? Agradecemos aí a participação de todos. Muito obrigado. Quero saudar aqui o nosso cooperador Luan, que acaba de chegar. Luan esteve aqui, precisou em casa se organizar melhor e está voltando. Quero agradecer a participação já de vocês que estão aqui, né? Em especial o nosso evangelista Manuel de Souza, que a gente estava testando uma experiência também para ele entrar na live aqui ao vivo. Hoje não deu certo, tá certo? Mas a gente vai aprimorar e na próxima aula, se Deus quiser, vocês vão ter a participação do nosso evangelista Manuel de Souza aqui de forma remota também, para o nome de Deus ser glorificado. A gente vai fazendo o melhor que a gente pode, tá certo? Muito bem, deixa eu agradecer aqui a nossa irmã Graziane, que está assistindo, nossa irmã Simone Nascimento, nosso amigo, né, e primo Humberto Júnior, nosso irmão Eduardo Guerra ali em Recife. Um abraço para nossa irmã Miriam e toda a sua família. Louvamos a Deus pela vida de vocês. Nossa irmã Paulo Araújo, nossa irmã Clélia, nossa irmã Miquele Apolinário, que é namorada do nosso irmão Eli Edson, nossa irmã Monaísa, Francisca Nascimento, e tem mais um grupo de pessoas aqui que o Facebook já compactuou. Nossa irmã Maria de Fátima, Maxwell Macedo, tá certo? Irmão Luan, irmão Alevilson, meus amados, um forte abraço. Um abraço para o senhor também, nosso irmão Maxwell. Deus continue abençoando a vida de vocês. Graças a Deus, hoje o Luan vai ser um dos palestrantes. O nosso pastor está aqui conosco. Ele é o nosso Samuel Câmara. O Samuel Câmara é o diretor-geral da Rádio Nordeste e ele é o diretor-geral aqui dos programas da nossa igreja, tá certo? Vamos lá. A nossa lição de hoje, eu vou falando para vocês o que está escrito para facilitar. Pronto? A nossa lição de hoje, ela vai tratar sobre o mistério da unidade revelada. Eu queria que você separasse, por gentileza, essa expressão mistério, unidade e revelado. Separemos em 3 partes, tá bom? Vai ficar melhor a sua compreensão. E aí a gente vai caminhando. Então, o mistério oculto no Antigo Testamento, tá certo? O mistério revelado no Novo Testamento e o mistério pré-estabelecido por Deus. Esse vai ser o caminho que a gente vai seguir ao longo da nossa aula. Nesse mistério oculto no Antigo Testamento, não quer dizer que não havia um mistério e que ele não tinha sido revelado para ninguém, né? O mistério ele havia para a maioria das pessoas, mas algumas pessoas, né, profetas, eles já tiveram, patriarcas, eles já tiveram sinalizações do que seria esse mistério. Tanto é que o Antigo Testamento ele aponta para o Novo Testamento e o Novo Testamento ele aponta para Cristo, né? Então a gente já dá para perceber que antes já tinha esse encaminhamento do que seria esse mistério. Então a gente vai aprender o conceito bíblico de mistério, o desconhecimento do mistério. Vocês vão ver que esse desconhecimento não era na totalidade, e o mistério e os profetas da Antiga Aliança. E depois a gente vai caminhando. Para facilitar para vocês também, a gente vai compactuar também o nosso horário de aula. A gente fez uma reunião aqui de pauta, o pastor estava aqui conosco, nosso irmão Luan, nosso auxiliar Jackson, e a gente está pensando na melhor forma de aproximar vocês da gente. Eu sei que tem gente que só vê, pastor, essa live, já não é mais live, né? Já vê gravado depois. A gente agradece a sua participação. Tem gente de outros estados que é amigo da gente, que liga e diz: não vou poder assistir, mas manda aí que depois eu acompanho. Então a gente vai deixar entre 1 hora e 1 hora e 15, tá certo? Para ficar cômodo para todo mundo.
Então, vamos lá. Então, o mistério, né? A unidade do mistério, a unidade do Antigo Testamento. Aí eu tenho o mistério da unidade revelada. O conceito bíblico de mistério. O conceito bíblico de mistério, se a gente for voltar aqui ao nosso slide um pouquinho, o conceito bíblico de mistério a gente consegue ver dentro do texto que a gente leu. Nos versículos 3 e 4 foi dito: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Paulo estava falando, né, que esse mistério ele não recebeu de outras pessoas. Esse mistério ele recebeu do próprio Jesus, do próprio Deus. Pelo que, quando ledes, podeis receber a minha compreensão do mistério de Cristo. Como ele recebeu esse mistério de Cristo, e ele repassa para os irmãos. Aí ele vai dizer, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Paulo estava dizendo que nos dias dele, Deus tinha revelado esse mistério para toda e qualquer pessoa, né? Toda e qualquer pessoa tinha acesso a esse mistério. Então, a palavra mistério vem do grego mysterion, que quer dizer segredo, né? Quer dizer segredo, ou uma doutrina secreta. Agora, por que Deus, você pode estar me perguntando, por que Deus guardou em segredo durante todo o período do Antigo Testamento e só deixou para revelar no Novo Testamento? Deus estava dando uma oportunidade ao homem ele entender quem era Deus, qual era o projeto, porque o projeto de Deus para o homem era algo tão especial que Deus deu um tempo para o homem conhecer o projeto antes do projeto ser executado. Então você vê Isaías ali, ele falando por mais de uma vez como ia se dar, né, o nascimento de Cristo, como ia se dar seu ministério. Você vê Isaías falando como iria se dar a sua morte, né, qual seria o objetivo dela. E ele diz, tem um momento que Isaías diz assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, né, pelo seu sofrimento, pelo seu desenvolvimento e pelo seu chegar até passar por aquela via dolorosa e chegar até a cruz, o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Então mistério é segredo ou uma doutrina secreta. Mistério também indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser revelada, alguma mensagem que não se conhecia e depois se conheceu na sua totalidade. Mistério também é algo que está para o conhecimento de poucos. Se existe mistério, alguém gerou esse mistério. O mistério, não existe mistério sem que ninguém tenha gerado o mistério. Você sabe que às vezes numa empresa se tem uma informação que se faz um mistério sobre ela, se tem um projeto que se faz um mistério sobre ele, mas alguém idealizou aquele projeto, né? O nosso cooperador Luan, ele trabalha na área administrativa e ele sabe que existe situação, quando ele vai demitir um funcionário, né? Ele não vai sair dizendo a todos os outros funcionários, e ele às vezes fica até dando uma oportunidade àquele funcionário, então ele guarda em segredo aquele pensamento, e quando vai fazer isso, chama a pessoa num determinado lugar. Então eu quero que você entenda que mistério não é algo que não existe, é algo que existe, mas que estava no conhecimento de poucos, né? Então quando a gente for desenvolvendo aqui a nossa lição, você vai ver. Então o cristianismo, ele encara o mistério como uma verdade que esteve encoberta e agora ela foi desvendada para o benefício de todos. Todos nós agora temos acesso ao mistério. Pode falar. Ele falou uma coisa interessante. Ele falou mais alto. Sim. Pai, te amo, irmão, mais uma vez. Fico feliz por estar aqui, ajudar no trabalho nosso Jesus Cristo. Porque ele falou sobre mistério, é algo muito importante, porque você não pode, sobre esse mistério aqui, mas uma questão administrativa, quando você sabe de alguma coisa, você às vezes até oculta para outra pessoa, fala para outra pessoa como se quisesse ajudar. Rapaz, eu queria que ajuda, eu estou sabendo, preciso de uma orientação sua, eu preciso revelar isso aqui para você, né?
E eu preciso de uma orientação sua para me ajudar a conduzir o trabalho. Às vezes o mistério foi para algumas pessoas revelado, não ficou só em uma, ou seja, foi passada para outra no sentido de espalhar, de tipologicamente lá na frente ser Conhecido de todos, conhecido, né? Ser conhecido de todos. Então vamos lá. Então aqui a gente já está caminhando no seguinte processo. Deixa eu me situar na hora aqui, depois que a gente vai falando, a gente vai perdendo noção do tempo. Quais as pessoas receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto? Né? Na nossa leitura bíblica em classe, eu vou voltar um pouquinho aqui para você se situar conosco. Na nossa leitura bíblica em classe, ele coloca: ó, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por vós, os gentios. Aí, ó, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este ministério manifestado pela revelação, como acima em poucos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Aí no versículo 5 diz, ó, o qual noutros séculos não foi revelado ou não foi manifestado ao Filho dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Então essas são as pessoas que tiveram acesso, né? Os apóstolos e os profetas, né? Tiveram acesso a esse mistério. Então a gente já viu o conceito bíblico de mistério, que vem do grego mysterion, que tem a ver com segredo, tá certo? Que tem a ver com segredo. Então, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas? Eu já disse a você que esse mistério ele não esteve oculto na totalidade das pessoas, mas ele esteve oculto para algumas pessoas. A maioria das pessoas, para eles estava oculto, mas para outros não. Se você for ver no Antigo Testamento, né, o Antigo Testamento ele mostra que as pessoas elas tinham algum conhecimento já desse mistério que Deus teria para revelar para os homens. Porque, ó, se você for ler em Gênesis capítulo 12, versículo 3, Deus disse a Abraão, e Abraão, né, manifestou isso, e Moisés escreveu essa fala de Deus para Abraão: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a gente consegue saber, né, que essas bênçãos já tinham relação com o mistério de Deus, porque essas bênçãos aqui elas tinham a ver com bênçãos espirituais. Se você abençoa, você é abençoado. Se você amaldiçoa, você é amaldiçoado. Isso aqui tem a ver no âmbito espiritual. Então em Gênesis 22, 18, Deus diz novamente, ó, Abraão: e em ti serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então, o que é que a gente consegue ver de mistério que está sendo revelado aí? A comunicação de Deus com o homem, né? E o que é que a gente consegue ver aí também? Sendo representado por Abraão, e aí, se eu estiver saindo do caminho, o pastor vai me ajudando aqui. Jesus sendo representado ali pela figura, né? Aquela promessa de Deus para ele: e em ti benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Aí eu fico vendo também que a semente, eu sou semente de Cristo, você é semente de Cristo. Então o texto diz, ó, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. No sentido temporal, aquilo ali naquele momento estava sendo direcionado a Abraão. Mas se eu for olhar no sentido espiritual, aquilo ali também se refere à igreja, né, como semente da ação de Cristo. Se eu for ver Isaías 11:10, diz, ó, e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do repouso será glorioso. Aqui, né, quando Isaías profeticamente está falando isso, Deus está dizendo a Isaías, Isaías está escrevendo, porque isso aqui é uma fala de Deus, Isaías só escreve, não estava falando de Jessé, né, o pai de Davi, não estava falando de Jessé, o pai de Davi. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé. Ali não era se referindo à linhagem, né, de Jessé, cronologicamente falando, como família. Ele estava se referindo a Jesus, né, a Jesus. Posta por pendão dos povos. Aí diz, ó, na última parte,
e o lugar do repouso será glorioso. Então aquilo ali já era uma sinalização, pastor, de que Cristo, né, ia trazer o ministério, ia executar esse ministério, ia ficar conhecido por todos, né, e esse mistério ia ser conhecido por todos, diz o texto, ó, e o lugar do repouso será glorioso, porque ele ia ser executado, ia ser desfrutado esse mistério, e quem abraçasse esse mistério, o lugar do repouso ia ser glorioso, né? As mansões celestiais. A gente vê também Isaías capítulo 60 e o versículo 3 assim: e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor do teu nascer. Interessante é que os profetas sabiam que isso ia acontecer, mas não sabiam como de fato iria acontecer, ia ser revelado esse mistério. E aí você pode me perguntar também, mas por que Deus não revelou? Porque se o pastor quiser participar até ali, só para a voz dele sair, por que Deus não revelou? Eu já disse outra vez aqui, em outras discussões que a gente fez, outros estudos, que o conhecimento dá poder ao homem, finanças dá poder ao homem, influência social dá poder ao homem. Agora, isso muitas vezes, não quer dizer geral, né, mas na maioria uma boa parte das vezes, gera soberba. Imagine se o homem tivesse conhecimento na sua totalidade desse mistério, né? Se Deus tivesse revelado tudo, alguém ia querer se passar pelo Messias antes mesmo de Jesus ter vindo. A gente vê que depois de Jesus se passam, né, por Messias. Quantas pessoas se passam por Messias? Tanto é que lá em Apocalipse, se a gente for ver, vai vir uma figura de uma pessoa que vai tentar trazer uma paz espiritual, né, para o mundo. E essa pessoa da carência espiritual, emocional do ser humano, e vai tentar trazer essa paz para a pessoa. O que ele vai fazer? A partir disso ele vai usar a Bíblia, só que ele vai usar a Bíblia de forma distorcida, né? Vai usar a Bíblia de forma distorcida. Ele não vai ser, eu compreendo aqui, que ele não vai ser o anticristo, porque ele vai pregar totalmente o contrário ao que a Bíblia diz, na maioria das vezes não. Tanto é que a Bíblia diz que ele vai enganar Israel no começo. Mas por que ele vai enganar Israel no começo? Porque o comportamento dele vai ser lido por Israel, o operador Luan, como se fosse o comportamento de Cristo, né? Israel vai olhar o comportamento dele, olha na Bíblia, né, a Torá, e vai dizer: vai conciliar, é o Cristo. Aí olha de novo e diz: é o Cristo, é o Cristo, é o Cristo. Até ele querer ir lá no templo, reconstruir o templo de Salomão, não aqui no Brasil, lá em Israel, e querer, quando ele for querer sentar no trono, aí Israel vai entender que ali não se refere a Cristo, tá certo? Então o mistério ele não vai ser revelado aos homens antes, que era para justamente os homens não terem esse conhecimento total, e eu entendo, para não haver um soberbecimento. Mais alguma coisa? Não. Vamos caminhando. Então a gente deu a introdução, eu tenho uma didática de quando eu vou falando, e depois a gente vai acompanhando nos slides, tá certo? Vamos lá. A gente já viu que o conceito bíblico de mistério vem do grego mysterion, significa segredo ou uma doutrina secreta. Sim, falar em doutrina secreta, a minha palavra vai para os assembleanos. No regimento da nossa igreja e no estatuto da nossa igreja, o estatuto da IADERN, ela não compactua com sociedade secreta, viu? É bom que fique bem claro, que se você estiver fazendo parte de alguma sociedade secreta, você está ferindo no regimento. Então essa doutrina secreta aqui, nós estamos falando de uma doutrina que estava sendo resguardada por Deus para a manifestação de muitos no Antigo Testamento. Então o mistério indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. O cristianismo encara, já falei, né, uma verdade que num dado momento encoberta, ela foi desvendada para o benefício de todos. Em 1 Timóteo 2 e 4, Paulo vai dizer que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quem é essa verdade? Essa verdade é Cristo. E como que esse homem tem o conhecimento a essa verdade? Aí até agora a gente não falou o que seria esse mistério no âmbito espiritual, né? Porque o desenvolvimento da lição ele vai caminhando para isso. E quem seria isso? Como que você conhece a Cristo? Como que você conhece a Cristo? Qual é a via que a gente tem hoje para você conhecer a Cristo? Quando quiser falar, pode
sério. Não, porque, assim, sobre essa questão que você acho que você já vai entrar para esse tópico, você falou interessante aqui, sobre que revelação é essa. E quando eu preguei sobre Cristo, domingo passado, sobre a samaritana, ele faz uma revelação, porque a salvação não veio somente para os judeus, desde o ponto que quando os judeus achavam-se só ele poderia ser salvo, quando Deus chamou ele para um ministério universal, né? E eles não aceitam Cristo. Quando Deus fala com a samaritana, Jesus fala com a samaritana e tem aquele diálogo que todo mundo já conhece, aquele diálogo com ela, Deus revela ali que a salvação não vinha só propriamente para os judeus, vinha tanto para os judeus como para os gentios. Muito bem, vamos caminhando, tá certo? Vamos lá. Então, Deus revela através de Paulo, e Paulo faz esse conhecimento aos irmãos, passa para Timóteo essa informação. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Muito bem. O desconhecimento do mistério. No Antigo Testamento, esse mistério não foi dado a conhecer claramente. Não foi dado a conhecer claramente. Você está vendo aqui, essa imagem está dando para ver? Porque o dele está demorando, vai chegar já para você. Uma imagem de uma arca. O que seria essa arca? Já era uma sinalização do mistério. Agora sim, qual era a população real nos dias de Noé? Agora eu não tenho essa informação precisa, então não vou arriscar. Mas quantas pessoas tiveram acesso àquele mistério? 8 pessoas. O mistério, a sinalização do mistério estava disponível para todo mundo do dia de Noé. Para todo mundo. Porque Noé leva cerca de 100 anos construindo a arca. Então todo mundo era para entender, a arca era escape, a arca era salvação, a arca apontava para a figura de Cristo, tanto é que Noé é visto como pregoeiro da justiça, né? O pregoeiro da justiça, ou seja, Noé não era uma justiça humana, falível, temporal, estava se falando da justiça, a justiça de Deus, né? Uma justiça que é essa justiça que vai ser usada no dia do juízo final. Qual é a justiça? Né? Que ela pode ser encarada como verdadeira, que ela não falha. Primeiro, ela não faz acepção de pessoas. Essa é a justiça de Deus, não faz acepção de pessoas. Essa justiça, ela dá o conhecimento do homem ter acesso ao que é o certo, ao que é o errado. Foi o que aconteceu nesse dia de Noé. Se a gente for olhar a Torre de Babel, que é outra figura que tem aqui do lado, a gente consegue perceber a mesma coisa, né? Uma sinalização de que Deus não estava provando aquela prática humana e que Deus queria ser sempre ter o controle, não o controle do livre-arbítrio do homem, mas o lugar central na vida do homem. Vou falar? E a terceira figurinha que tem aqui, Ló e suas 2 filhas. Isso mostra quando os anjos vão lá tirar Ló lá de Sodoma e Gomorra. E a gente vê Deus dizendo isso para aquela família. Quando tira ele fora da cidade, diz: escapa por tua vida, né? Então traz aquela mensagem. O que é isso? É dizendo que Luan não responde pela salvação da esposa, a esposa não responde pela salvação de Luan, eu não respondo pela salvação da minha mãe, e minha mãe responde pela minha salvação. A salvação, ela é individual. Isso já estava caminhando para uma sinalização desse projeto, né? Desse mistério que estava sendo acessível a todos logo mais. Então, no outro século não foi manifestado como agora. O que é que Paulo está dizendo aos irmãos de Éfeso? Ele não foi um manifesto como agora. E qual era a diferença? Ele não foi manifesto em nada, ou ele não foi manifesto como agora? Eu posso dizer que eu chamei uma pessoa para pintar minha casa, e ele pintou, e eu chamei outra pessoa para pintar depois, e assim: esse daqui agora pintou a minha casa de verdade. Eu estou dizendo que ela não foi pintada antes? Não. O que é que eu estou querendo que você perceba junto comigo? Que esse mistério já tinha chegado ao conhecimento de alguns antes, no outro século, não foi manifestado como, esse advérbio aqui, como agora. Ele foi manifestado, mas não com a clareza, com a dimensão, com a profundidade e com a sensibilidade que estava sendo revelado no dia de Jesus.
Tá certo? Vamos continuar? Vamos lá. Pronto. O ministério e os profetas da antiga aliança. No segundo tópico, o Luan vai se debruçar juntamente com vocês. Os profetas do Antigo Testamento conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios e fizeram menção delas. Eu já li parte desses textos para vocês agora há pouco. Então, parecia um contratempo. Eu estou falando aí da unidade do mistério revelado. Aí eu tenho os profetas do Antigo Testamento, eles já conheciam essas bênçãos prometidas aos gentios. Espera aí, se no Antigo Testamento as pessoas já sabiam que tinha uma bênção não só exclusiva para os hebreus, vamos dizer assim, e depois ficou mais popularmente conhecido como judeus, essas bênçãos elas passavam pelos judeus. Não era que os judeus iam transferir essas bênçãos para outras pessoas, não, mas essas bênçãos elas estavam nos judeus e ia superabundar também para os gentios. Os judeus não aceitavam isso. Eu vou usar uma expressão que eu estou usando ultimamente, que era: ia encher a caneca dos judeus, ia transbordar para quem estivesse ao alcance. Eles não aceitavam isso aí. Mas esse mistério, ele já foi revelado, que esse acesso, né, a esse benefício desse mistério ia chegar aos gentios. Eu vou reler só uma expressão de Isaías 49:6, né? Esse daqui, 49:6. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para luz dos gentios. Onde é que eu estou? Profeta do Antigo Testamento, tá certo? E o que é que Deus estava dizendo, né? Aquilo ali Deus estava dizendo a Isaías, para Isaías especificamente? Não, Isaías era o canal para os judeus entenderem, para os gentios entenderem que Jesus estava sendo colocado como luz para quem? Para os gentios, tá certo? Então os profetas do Antigo Testamento, eles já sabiam que esse mistério ele estava sendo acessível, né, logo mais para os gentios também, tá bom? Então o que esses profetas não sabiam era como isso ia acontecer, como os gentios iam ter acesso a esse benefício. Porque a gente, quando vai olhar para o tabernáculo, por exemplo, quem era que teria acesso ao tabernáculo? Na parte interna ali, o santo lugar e o santo dos santos, os sacerdotes, e no santo dos santos, os sumos sacerdotes, né? No átrio ali, os sacerdotes ficavam recolhido o pessoal as ofertas, e ia oferecer ali no altar do holocausto, no altar do incenso. Então, aquilo ali era conhecido popularmente coisa de judeu, uma oferta específica de judeu. Então ele dizia: como, sim, eu li Isaías profetizando sobre esse acesso que os gentios iriam ter, mas como isso ia acontecer? Como Deus faria algo totalmente novo que eles não tinham conhecimento até então? E olha que ele já sabia que Jesus viria. Foi o que eu disse que Isaías profetizou. Está dando para a gente continuar? Nós estamos no mistério oculto do Antigo Testamento. O que é que a gente aprendeu até agora? O que é mistério? Quem teve acesso a esse mistério? Tá certo? E que ele foi revelado de forma mais, como é que eu posso dizer? Eu ia dizer mais enigmática, mas eu ia pegar com essa expressão, mas metafórica, não é? Mas com comparações. Ficou melhor. Eu citei o exemplo da arca, eu citei o exemplo de Ló e sua família quando sai dali, eu citei o exemplo da Torre de Babel, tá certo? Então o que é que a gente está vendo agora? Os profetas da antiga aliança, eles tiveram sinalização de Deus de que esse mistério estaria acessível inclusive para os gentios. Aí eu citei um texto de Isaías agora dizendo que Jesus foi dado para a luz dos gentios. Diz: para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Diz o final do versículo: para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então dá para ver, o judeu já entender, não era só para judeu, era para todo mundo. Tudo bem? Você que está me acompanhando na escola online, você pode colocar nos comentários que depois a gente acompanha, tá certo? Vamos lá. Então a gente resume o primeiro tópico com a seguinte expressão: o mistério da igreja de Cristo, formada pela união entre judeu e gentio, estiveram ocultos desde a eternidade. E aqui eu vou dar uma paradinha.
você vai conseguir entender, né, uma face desse mistério. Qual seria a face desse mistério? Aqui eu tenho, ó, o mistério da igreja. Grave essa expressão, igreja, essa igreja de Cristo, formada entre a união dos judeus e gentios. Agora, comparado com o homem de uma coisa, você imagina os judeus tendo que encarar que um dia ele e os gentios iam formar e ia ser uma igreja só. É difícil desencaixar na mente dele, né? Não é? A gente já viu que, outra lição a gente estudou aqui, a questão do exclusivismo, né? O exclusivismo. Agora, sabe aquela coisa que você está na sua frente, mas você não quer aceitar? Mas você não quer aceitar não é porque ela não existe, é porque eu leio as coisas de acordo com aquilo que eu quero ler. Você vê acontecer uma situação no Brasil, dá para me colocar aqui, eu posso ajudar mais. Acontece uma situação no Brasil, um grupo brasileiro. Sim, muito obrigado. Acontece uma situação no Brasil, um grupo brasileiro no Brasil vê aquela mesma situação de um jeito, outro grupo vê de outro. O pastor está nos lembrando aqui que para a salvação, hoje, não existe mais mistério, né? Porque o mistério ele foi revelado. Revelado aonde? Na pessoa de Jesus Cristo. Até os pastores ficaram sem entender, aqueles pastores que estavam lá pastoreando as ovelhas, quando teve aquela visita do anjo, daqueles anjos, e eles souberam que Jesus Cristo estava vindo e disse: ó, paz na terra para com os homens de boa vontade. Era um propósito de Deus para que os homens tivessem paz através de Cristo Jesus. Sim, boa vontade, sim, eu sempre troco essa expressão: paz na terra e boa vontade para com os homens, né? Ou seja, era uma expressão da boa vontade de Deus para com os homens. Eu sempre dizia ao contrário. Para com os homens de boa vontade, não. Essa paz é para os homens que tem boa vontade e que tem má vontade também, que é para justamente ele se converter. Muito obrigado. Então a gente vai para o tópico 2, onde diz assim, ó, está ficando melhor com os slides? Diga aqui nos comentários, tá certo? Se a gente tentou juntar mais aqui, que é para vocês verem, que meu celular tá parando na internet, mas para você dar certo. Sim, eu quero lembrar que esses slides é da ebdpanorama.com. Tá bom? Não é uma criação nossa. Tem aqui, a gente vai colocar lá no link, nos comentários também. Tá? Os créditos a quem é devido. Tá bom? Então o nosso cooperador Luan, ele vai fazer o comentário aí desse tópico. Pai do Senhor nos fez mais uma vez. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, e todo esse mistério aponta para Cristo Jesus, quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê todo esse mistério revelado através da pessoa de Jesus Cristo, como já foi falado. Agora, você pode ver que um destaque que a gente vai estudar aqui é revelado aos apóstolos e aos profetas. Um deles é Paulo. E Paulo ele destaca a sua condição no capítulo 3 de Efésios, a sua condição de prisioneiro, em condição ao chamado a que ele foi chamado por meio de revelação. Este mistério foi revelado através da revelação, certo? Se a gente pegar correlacionado em Gálatas capítulo 1, Paulo diz assim, ó, Paulo, apóstolo, aí ele diz que recebeu isso aqui não da parte dos homens, porque alguém podia muito bem, Paulo poderia ter bem inventado e o homem poderia ter inventado, como o Alevius destacou no tópico anterior, que o homem podia se beneficiar de alguém, como falava, alguém sabido podia se beneficiar daquilo e divergir ou distorcer o que foi revelado. Aí Paulo disse, Paulo foi bem claro, não foi por nenhum homem que isso foi me revelado. E sabe uma coisa que eu quero estender aí? Fica pra gente, você que tem dom de profecia, você que prega a palavra de Deus, é você que às vezes vai dar uma palavra profética, tenhamos a sensibilidade de Paulo. Quando você receber uma coisa que foi Deus que lhe deu, você diga, foi Deus que me deu. Às vezes tem conhecimento mesmo assim, secular, que Deus ele ajuda a gente a ter acesso a ele, e a gente quer trazer a glória, né, pra gente.
E Paulo sempre ele direciona para Deus esse benefício, né, que Deus ele fez ele receber em relação a esse mistério que ele passou a conhecer. Aí ele reforça no capítulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 11, ele reforça e diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens novamente. Ele reforça novamente. Então a gente vai lá na frente e a gente vê. E ao que ser enviado, o gentio não consultou homem algum. Para que esse chamado, ele não precisou de orientação de ninguém, porque se alguém chegasse e perguntar assim: Paulo, por que você foi? Com certeza alguém chegou e disse: Paulo, por que você está levando para o gentio? E ele dizendo: não foi por orientação de nenhum homem, mas foi revelação de quem? Que veio do alto. Esse evangelho que eu estou levando para o gentio não foi ninguém que me indicou, dizendo: não leva para ele lá, né? E você vê que quando Deus ele chama Paulo, que é aquela resistência de Ananias, o que é que Deus diz para ele, né? Ele é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra para os gentios. Porque assim, a gente lembra lá de Isaías que a gente citou, que Deus colocou Jesus para a luz dos gentios. Não ia ser fácil para uma tradição judaica fazer essa mensagem, né? A não ser que Deus falasse duramente com eles, mas para fazer essa mensagem chegar aos gentios. Então o que é que Deus faz? Pega Paulo, tem aquele encontro com Paulo, se revela com Paulo daquela forma, trabalha Paulo, faz uso do conhecimento que Paulo tem daquele secular, investe em Paulo espiritualmente, e Paulo se sentiu liberto de tal forma e se sentiu desbravador, né? Destemido para levar essa mensagem para os gentios, porque os judeus já tinham que levar, né, para ficar dentro dos judeus. Então Paulo foi mais além. Por quem foi revelado? Gálatas capítulo 1, versículo 12, assim: e a chamada de Paulo, a doutrina e a comissão lhe foram devidamente confiadas pela revelação da pessoa de Jesus Cristo. Aí ele fala assim: pode ir. Aí ele diz: o apóstolo assegura que é um mistério oculto revelado pelo Espírito Santo e a ele e aos demais apóstolos e profetas. Então foi revelamento de quem? Revelação do Espírito Santo de Deus, através do chamado que ele teve, do trabalho, do processo que ele passou, do conhecimento intelectual que Deus utilizou, para que ele viesse a anunciar aos gentios aquilo que lhe foi revelado. E pode ser que quase as quatro cartas dele ele rebate os gentios que querem voltar às doutrinas, a liturgia do ato sacrificial, né? Do judaísmo, a religião judaica, né? Então ele sempre rebate. Você pode ver que em Gálatas, em Efésios, Filipenses, ele sempre rebate assim: olha, não faça isso não, né? Ele sempre rebate isso para que não volte, porque a revelação está revelada, não precisa mais ficar oculto como ela disse. Quem precisava entrar lá no Santo dos Santos? Todo aquele mistério foi revelado para o povo, né? Em termos gerais, o mistério revelado é quem? É quem? A gente vinha falando o tempo todinho, né? Vá prestando atenção à igreja que a gente disse lá atrás. Então, o que seria esse mistério que estava oculto e agora passa a ser revelado? A igreja, né? Mas não é a igreja templo, a igreja física, né? É a igreja espiritual. E aonde começa essa igreja? Essa igreja começa em Jesus. Jesus, ele é o pastor, ele é o sumo pastor, né? Ele é o sumo pastor. Então é ele que idealiza essa igreja. Ele idealiza essa igreja, ele investe ali em 12 homens, né? E reveste ele de autoridade, de poder, de experiências. E depois, em Atos 2, a gente vai ver que quando ele assunta aos céus, esses homens eles já tinham mais pessoas que acompanhavam eles, mas não que seguiam a Jesus, porque ainda era contemporâneo de Jesus, estavam ali em Atos 2, né, reunidos no mesmo lugar, quando de repente eles são revestidos por Deus e recebem essa autoridade. E agora a gente já tem uma igreja já estruturada para levar essa mensagem como igreja. Por que igreja? Para a gente levar o que? A multiforme sabedoria de Deus vem a ser, ele fala isso no verso 10, que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. A revelação foi revelada,
O mistério foi revelado à igreja, para que a igreja viesse anunciar toda a sabedoria, a multiforme sabedoria de Deus, né? Ele formou entre os gentios e os judeus o corpo de Cristo. Que é o que é colocado aqui em Efésios 2 e 11. Né? E aquilo que não estava compreensível aos patriarcas, aos profetas antes, agora ficou compreensível. Como que Deus ia fazer esse benefício chegar a todos? Né? Através da formação da igreja. Então a igreja ela une, né? Une judeus e une gentios e tem a magnitude desse mistério. Até onde vai o alcance desse mistério? Né? Para quem tem acesso? Que local geograficamente falando? Espiritualmente quem é que pode ter acesso? Antigamente ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo. Ninguém tinha pensado nessa ideia antes. Essa ideia veio do coração de Deus, sem distinção de pessoa, etnia ou classe social. Alguém quando viu Jesus se aproximando de Zaqueu, alguém se apavorou. Ele come com um pecador. Alguém vê Jesus conversando, alguém leva Jesus uma mulher pecadora, né? E não ficava querendo usar aquela situação daquela mulher como uma forma punitiva para Jesus, para pegar Jesus em alguma coisa, né? Mas Jesus ele mostra que a salvação, que já não é mais mistério para ninguém, ela veio para justamente redimir o homem, né? Independente do seu estado pecaminoso, independente da sua nação, da sua cor, da sua raça, em Cristo e por Cristo todos são um e participante da mesma promessa. E qual é essa promessa? Acesso à salvação. Então, alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Foi o que eu disse, não seria fácil, até mesmo os primeiros irmãos aceitarem que esse mistério era para ser alcançado por todos. Então, aqui a gente consegue ver que o mistério revelado é a igreja, redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo todo. Aí você consegue acompanhar meu raciocínio? Que antes, né, a igreja de Cristo estava representada ali em Noé, sua esposa e os 3 filhos. A igreja de Cristo estava representada ali aonde? Em Ló e a sua família. Se eu fosse dizer, pastor, que a igreja, não a de Cristo, a igreja estava representada em Ló, a esposa e suas filhas, eu estou indo no caminho certo. Agora a igreja de Cristo, a igreja que vai subir, ela estava representada em Ló e as suas 2 filhas, que foi quem aceitou o escape da salvação e se manteve íntegro, né, na obediência. Vamos lá. Do terceiro tópico a gente tem o mistério pré-estabelecido por Deus. O que é esse mistério pré-estabelecido? O que é que tem esse mistério de oferecer? Tem riquezas insondáveis. O que são essas riquezas? Não fique pensando que essa riqueza ela está no âmbito material. Essa riqueza ela está no âmbito espiritual, que vão ser reveladas no céu. Mas parte delas a gente já desenvolve aqui na terra. Você que é salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, você sabe que num dado momento você sentiu uma alegria do céu tão grande, tão grande, tão grande, que nem você conseguiu mensurar, detalhar essa alegria. Eu já fui testemunha real disso. A gente quando é crente pela primeira vez, Jesus já disse, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus estava dizendo isso, nas entrelinhas a gente consegue absorver que Jesus estava dizendo, Luan, quando você aceitar a mim como Salvador, você vai sentir algo na sua alma diferente. E a gente vê várias pessoas, eu já vi casos de irmãos que, eu lembro quando era criança, e eu escuto muito esse testemunho de alguém que estava assistindo um culto na janela e foi tocado pela palavra no momento de uma pregação, e ele ficou tão leve, tão leve, tão leve, tão maneiro, que ele saiu na lateral da igreja, correu, entrou pela porta principal e veio correndo aqui na frente com os braços levantados. O que é isso? É uma riqueza insondável de Cristo, que é o que? Deixar o homem livre dos seus pecados. Isso a gente consegue desfrutar no âmbito espiritual, na terra e no céu. Aí a gente tem várias que a gente sempre cita aqui, né? Então Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden, de forma nenhuma. Deus já sabia de tudo aquilo, mas porque Deus ele não interviu para aquilo não acontecer. Isso mostra que Deus não é ditador, né? Deus não é comunista, Deus não é ditador. E Deus ele cria o homem e dá essa possibilidade do homem de escolha. Eu vou fazer você para me adorar, mas você me adora se você quiser.
né? Eu vou fazer para você me obedecer, mas você me obedece se você quiser. Então, desde a eternidade, o Senhor vai estabelecer um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Mas quando o homem errou, né? Deus ele ele teve a iniciativa de tentar corrigir aquele erro do homem e já disse: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, o projeto de Satanás de destruir essa paz que eu tinha com vocês, né? Eu vou dar a oportunidade da humanidade, através de Jesus, desenvolver em si e viver essa paz na sua íntegra. Não, só para a gente ler, para reforçar o que a Leilson disse, 1 Pedro capítulo 1, versículo 20 assim: a qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas foi manifestado a revelação aonde? Nos últimos tempos, por amor de vós. Isso é a fala de Pedro. Isso é a fala de Pedro. Está falando que Deus já tinha. Diga a referência aí, porque quem 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Desde a fundação do mundo. Pronto. Então vamos lá. Então, o mistério agora é revelado, é considerado pelos apóstolos como riquezas insondáveis. Eu consigo ver que a expressão se refere a maravilhas, providência divina, que vão além do conhecimento humano. Isso a gente já tem comentado. Então, para o apóstolo Paulo, fazer com que os novos irmãos tenham acesso a essas boas notícias, consistia numa mensagem, que essa mensagem deveria ministrar a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto. Então os irmãos teriam que saber disso, proclamar essas dádivas que foram projetadas desde a eternidade. Já foi lida aqui uma fala de Pedro, né? Que desde a eternidade, sendo livremente concedida aos homens por meio de Cristo. Então o eterno propósito em Cristo. Aí eu tenho aqui, o plano da salvação, o mistério da igreja. A igreja é formada através de judeus e gentios, tudo para o homem, formar uma unidade novamente. Lembra do título da lição? A unidade revelada? Pronto, dessa unidade. Essa igreja, ela se configura nessa revelação do mistério, mas não pelo fato da igreja em si, porque a igreja é resultado de uma salvação ou de um salvador, né? Então eles sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por meio de Cristo. Quer falar? Deus está no controle de todas as situações, de tempo, circunstâncias e tudo, né? Não foi pego de surpresa sobre isso. Ele já tinha o plano da salvação muito antes do pecado ser revelado. Vamos lá. Já estamos caminhando já para os momentos finais. Então, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério coberto para ser revelado na hora certa. E aí eu tenho que o plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Você vê Deus falando ali para Adão na hora que vai corrigir, já sinalizando para Jesus, mas não surgiu ali. Antes de Deus fazer o homem, o projeto já existia. Ao contrário, ele sempre esteve no controle, já tinha o plano da salvação, desde a eternidade, esse plano já estava pré-estabelecido. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. O mistério da igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai desde a fundação do mundo, tá certo? Então nosso cooperador Luan vai fazer a conclusão juntamente com todos. O mistério da igreja teve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas, como a gente viu. Judeus e gentios estavam inseridos neste mistério idealizado por Deus, e a igreja. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios devidamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então pronto, a igreja esteve oculta às gerações passadas, Deus já tinha dado sinais aos apóstolos e profetas. Então quando os profetas escrevem, já estava dando sinal para a gente. Judeus estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus, tanto judeus quanto gentios, né? E esse mistério revelado agora tem a igreja como próprio anúncio desse mistério. Ela mesmo vai anunciar esse mistério. Nós queremos agradecer desde já a todos.
Nós queremos agradecer a todos pela disponibilidade. Nosso pastor vai nos abrilhantar aqui com a sua presença nas câmeras aqui. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Para nós uma alegria, uma satisfação mais uma vez estarmos aqui para transmitir a palavra de Deus, uma palavra hoje da EBD, Escola Bíblica Dominical, e uma boa aula, uma dinâmica aqui muito interessante para o nosso conhecimento e aprendizado. E Paulo, no capítulo 3, presbítero Edilson, irmão Luan, Jacques, Paulo ele está trazendo uma justificativa porque ele está preso, né? Porque ele está preso. Ele diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós os gentios. Ele está dizendo: eu estou preso para vocês, gentios, porque eu sou judeu. A salvação vem pelos judeus. Conforme bem falou aqui, os judeus era para estar na linha de frente na propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a igreja. Só que eles, como bem foi falado aqui, os profetas, eles não entendiam como Deus ia fazer. Eles sabiam, receberam a revelação que Deus ia salvar os gentios, mas não sabiam como. E quando Jesus veio, ele não entendeu, né? Por isso que ele veio para os seus não receberam, né? Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus, tanto judeus como gentios. E a Bíblia fala da plenitude dos tempos, né? Que o que estava oculto foi revelado em Jesus Cristo. Quando João Batista estava pregando no Jordão, ele olhou e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não dos judeus, não de uma nação, não de uma elite, não de um povo, mas ele diz: o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ou seja, das nações que crêem na sua palavra, dos gentios. Então a igreja era formada por todas as nações, todos os povos. Isso os judeus não entenderam. Aí Paulo, ele está trazendo uma justificativa: eu estou preso por causa de vocês, né? Aí começa a mostrar o porquê, como ele diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, ou seja, do favor de Deus. Favor, graça quer dizer favor não merecido, ou seja, nós não merecemos salvação, mas Deus nos alcançou através do seu amor em Cristo Jesus. Então, que Deus abençoe. Muito bem, parabéns pela dinâmica da aula. E agora nós vamos trazer algumas informações para este final de semana. Hoje é sexta-feira e o presbítero Levius, ele faz parte da diretoria da igreja, segundo secretário da igreja, ele vai trazer as informações deste final de semana. Graças a Deus. Abençoados, desde já agradecemos pela sua companhia. Vá nos perdoando aí nos ajustes que a gente ainda tem que fazer, mas é para oferecer o melhor para você. Amanhã, não esqueça, 10 às 11, Espaço Kids, o momento que a gente tem reservado para as crianças da nossa igreja. A igreja também pensou nisso. Como ficam as crianças nesse período de quarentena, não é? Distante desse convívio espiritual, dessa rotina que eles tinham, que elas gostam, que elas aprendem. Minha menina sente muita falta, que ela quer estar aqui na igreja. Quando a gente vai dar uma aula, você aqui não, eu quero estar lá. Foi a primeira experiência que ela teve de escola, foi aqui na igreja. Então, de 10 às 11, tem essa programação. À noite, a partir das 19h30, momento de interação jovens com os jovens da nossa igreja. Domingo, pela manhã, de 11 a meio-dia. Você que é de Cajueiro, não esqueça, vai ter um sorteio de uma cesta básica durante o programa Boas Novas, tá certo? Nossa irmã Manuela vai estar cantando aqui com a gente, e nosso irmão Jacques vai estar trazendo a palavra para os nossos corações. Domingo, de 11 a meio-dia. Domingo, à noite, teremos culto evangelístico e vamos orar para Deus mudar o cenário do nosso país
e vamos estar todos juntos agradecendo a Deus, porque vencemos essa tempestade em nome de Jesus. Eu quero trazer uma boa informação para os irmãos, que Deus nos deu uma estratégia, e se não me falha a memória, capítulo 20 de 2 Crônica, Deus deu uma estratégia a Josafá para vencer uma guerra louvando. Então nós recebemos um modelo domingo, deu certo, foi uma bênção, terminou o culto com 1.200 visualizações. Então domingo à noite será naquele formato de domingo passado, tá bom? Vai ser muitos irmãos louvando, no final uma palavra, assim como teve domingo aqui, uma abençoada palavra pelo presbítero Levius. Então domingo, enquanto estivermos nesta pandemia, o formato vai ser louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Vamos vencer em nome de Jesus. Que você possa ter uma boa noite na presença do Senhor. Nós vamos agora orar agradecendo em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe a revelação do perdão dos nossos pecados, através do Seu sacrifício perfeito e eterno, uma vez feito para sempre no Calvário. Meu Deus, é este agradecimento que queremos fazer ao Senhor, pois o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Eu quero orar, meu Deus, por todo mundo. Eu oro por Israel, pela paz sobre Israel. Eu oro, meu Deus, pelas nações, por este momento difícil que nós estamos vivendo, pelo Brasil, Rio Grande do Norte, Touros, aqui em Cajueiro, meu Deus, as famílias enlutadas, aqueles que estão, meu Deus, passando por dificuldades. Eu chego e peço a Ti, meu Deus, chega com providência. Eu oro pela minha esposa, pelos meus filhos e noras. Eu oro pelos obreiros aqui local, pelas suas esposas, família. Pai, nos dá uma boa noite de paz, de sono, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus que nos diz amém. Deus te abençoe, tenha uma boa noite, em nome de Jesus.